Olá, você que nos acompanha pelo Instagram do Jornal Jangadeiro, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma live. Eu sou Carla Moura. Hoje converso com Patriolino Dias de Souza, que é presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil aqui do Ceará. Patriolino, muito obrigada pela presença aqui no Jornal Jangadeiro. Nós que agradecemos, Carla. Então, hoje a gente vai falar de diversos assuntos aí relacionados ao mercado imobiliário. Mas, Patriolino, eu queria começar perguntando. A gente está aí no mês de outubro, temos novembro e dezembro, os últimos 3 meses do ano, reta final, de um ano que basicamente teve 3 meses ali no comecinho, né? Janeiro, fevereiro e março. Como é que está o momento atual? Qual é o foco agora do setor de construção civil aqui no Ceará? Carla, saímos aí de uma crise de 4 anos, né? Que se iniciou ali em 16, 17, 18. Em 19, se você pegar o último trimestre de 19, com a Selic a 4% ao ano, o mercado da construção civil já vinha reagindo bem, né? Nós tivemos alguns lançamentos de altíssimo padrão e de super compactos. Então você vem com diminuição nesses 4 anos, né, que as incorporadoras não fizeram os grandes lançamentos, e você vem tendo uma diminuição nos estoques, e com a Selic a 4%, tiveram novos lançamentos que tiveram uma resposta super boa no último TRI de 19. Então, as construtoras iriam fazer novos lançamentos no primeiro semestre de 20. Foi quando veio a pandemia, né, que todo mundo, a incerteza era grande, ainda temos um pouco de incerteza, mas agora clareou para a gente. Então, quando você tem a Selic a 2%, né, quando você vê que os investidores que aplicavam em bolsa tiveram grande oscilação, então estão com medo de aplicar em bolsa. Outros que aplicavam suas rendas na renda fixa, que se ganhava 3 anos atrás 14%, ela agora está zero. Então essas pessoas voltaram a investir no mercado imobiliário. Importante também ressaltar que nessa pandemia, como tivemos aí as pessoas em lockdown e passaram 4 meses em casa, as pessoas começaram a dar valor mais ainda à sua residência. Então elas viram que precisavam fazer um upgrade, ou mudar de local, ou ir para um apartamento novo. Isso fez com que as construtoras, de uma maneira geral, diminuíssem seus estoques. Então tem construtoras que praticamente zeraram o estoque, outros zeraram o estoque. Tanto é que a gente coloca que o momento atual é o melhor momento para o consumidor final adquirir seu imóvel, porque ele pega ainda estoque de imóveis novos, só que com entregues prontos, com preço super acessível, com a taxa de juros nunca vista na história, né? Então, você perguntou agora do último trimestre de 2020. As construtoras estão iniciando seus lançamentos. Quem está lançando está tendo uma excelente resposta, porque a procura está grande, até porque a gente acredita, e como os estoques estão zerando, ou alguns já zeraram, e quando você imagina que uma construção leva 4 anos para ficar pronta, nós vamos ter um momento aí de, entre aspas, um apagão do imóvel, né? Daqui a 2 anos irão faltar algumas tipologias, né? Porque você vai ter pessoas querendo um novo imóvel e não vão ter, porque já vai ter zerado os estoques. Tem um padrão específico desse tipo de imóvel? Eu diria que é em maneira geral, porque as construtoras, como não lançaram nesses últimos 4 anos, né, empreendimentos de alto padrão, empreendimentos de tamanho médio, né, porque como elas estavam com estoque, não fazia sentido colocar mais produto no mercado. Então esses produtos estão sendo vendidos, os últimos estoques, e não se colocou nada para construir, né? O imóvel diferente de uma camisa que você vai na China e em 90 dias você tem a mercadoria para poder vender. Esse imóvel vai levar 4 anos para poder ser entregue. É um momento que a gente poderia dizer que as construtoras estão mais aptas até negociar, sentar com o cliente ali para negociar. Eu lhe diria que os estoques, eles ainda estão
com preços acessíveis justamente para serem negociados. Patriolino, você citou uma questão muito importante, que é relacionada a como a pandemia impactou nessa questão do consumo, né? De quem que queria ou quer adquirir imóveis, pensar já nesse conforto. Muita gente uma rotina quase que 100% fora de casa, com a pandemia, passou mais tempo dentro de casa. Isso deve impactar para 2021 na forma como as construtoras vão trazer novos empreendimentos, quem sabe talvez casas e apartamentos maiores, ou que tenham dentro dela já um espaço ali reservado para o home office, que também ficou em muita ascendência nesse período, né? É importante colocar, né, às vezes alguns colocam o novo normal, né? Eu costumo dizer que o novo normal só iremos saber quando a gente puder sair de casa, né? Poder ter o direito de sair de casa a hora que quiser e eu optar por fazer um home office, por exemplo, né? Então, assim, por mais que algumas pessoas queiram espaços maiores e estão procurando espaços maiores, tem também a caber no bolso, né? Então é o seguinte, hoje em dia houve uma corrida rápida aí para condomínios em casas, né? Tanto é que no meio da pandemia foram lançados 3 condomínios de luxo aqui em Fortaleza e foram vendidos rapidamente. Os estoques de segunda moradia que tinha no Cubuco e no Aqueirais também praticamente foram zerados, porque as pessoas quiseram ter um momento de lazer e estavam confinados nos seus apartamentos, e outros que realmente querem um espaço maior. E sim, você colocou, é tendência sim, nos novos empreendimentos, você tem um espaço de coworking para que a pessoa, quando necessitar, puder trabalhar de casa e poder atender, né, possivelmente um cliente ou um fornecedor. Isso é uma tendência, né? Essa questão da segunda moradia ou das moradias ali perto de praias, é uma tendência do Ceará, do Nordeste, ou está se espalhando mesmo? Eu diria que é de uma maneira geral, porém aqui no Nordeste a gente tem muita cultura de ir à praia, né? Então, você tem um espaço para você poder levar a família, para você poder desopilar, eu acho que é uma tendência local. Imóvel como investimento, ainda está em pauta, ainda é pauta sobre, muito ainda se discute, melhor o aluguel, tem seus custos-benefícios, mas adquirir o próprio imóvel hoje tem atrelado também, Patriolino, a questão do comércio e casa e comércio, às vezes ali, né, dependendo da região que você habita. Isso ainda deve acontecer? Como investimento, né, com a Selic a 2%, ou ela se mantendo na base disso, um pouco mais que isso, faz todo sentido você ter o imóvel de renda como investimento, porque você loca ali entre 0,5% do valor do imóvel a 1%, então isso traz um rendimento melhor do que você aplicando ao CDB. E também, você quando tem essas taxas de juros que estão em patamares menores, você tem a Selic a 2%, e você vê uma sinalização dos bancos, de uma maneira geral, reduzindo os financiamentos imobiliários, você não só tem uma prestação menor, porque as pessoas, quando vão pagar a prestação, elas pagam o principal mais juros, então quando você reduz os juros, você tem uma prestação menor, como você consegue inserir diversas famílias que nem sequer poderiam ter o sonho da casa própria e já podem almejar assumir esse compromisso. Queria abordar aqui com você o tema desburocratização. A gente sabe que Fortaleza vem passando aí por uma atualização nesse processo, né, de desburocratizar, mas ainda falta, né? O que é que hoje ainda, podemos dizer assim, prende o mercado imobiliário no quesito burocratização? Eu acho que tivemos por parte da Prefeitura, através do Fortaleza Online, em que você pode aprovar empreendimentos em 48 horas, né? Eu acho que a gente teve uma desburocratização grande, é referência inclusive para o país todo, mas a gente também precisa que os cartórios entrem no mesmo sistema de serem menos burocráticos, né? Para que a gente consiga dar mais celeridade. Porque quando a gente imagina que você consegue aprovar um empreendimento em 48 horas, quando você tem alguns sistemas até construtivos de casas que a gente vê aí, faz uma casa em uma semana, você leva aí pelo menos 30 dias para poder averbar isso. Então, assim, os cartórios
estão tentando, mas eles precisam dar maior agilidade para que a gente consiga desburocratizar e ser mais acessível à população. Isso entra em toda a cadeia, né? Porque a gente sabe que o setor imobiliário, às vezes a gente pensa, é só construtora, mas não é. O setor imobiliário movimenta ali toda uma economia, né? Desde as lojas de material de construção, as imobiliárias, as lojas de eletrodomésticos, móveis, enfim. Esse processo burocrático também envolve esses outros setores? Não, é importante colocar que às vezes as pessoas, a construtora, quando existe uma desburocratização, né, e você consegue fazer as coisas mais ágeis, você tem uma redução de custos e esses custos chegam no consumidor final. Isso é importante que seja dito. Outra coisa que é bom que seja dito, que o setor da construção civil ele impacta aí diversas atividades, seja ele desde o arquiteto que faz o projeto, ao arquiteto que vai fazer depois a decoração e passa aí por funcionários, pedreiros, serventes, você tem toda a parte de instalações e a gente consegue contribuir para 22 setores. Então, ele movimenta realmente a cadeia toda da economia. Patrolino, 22 setores que a gente sabe preocupados e de olho na economia futura, né? A gente sabe que precisa, o empresário hoje em dia, até o microempreendedor, ele precisa ter uma segurança ali econômica para investir no imóvel. O imóvel, para alguns, é um investimento de 30 anos, né? Ou mais. Como é que o setor da construção civil está enxergando? Como é que está a expectativa para 2021, economicamente falando? Olha, a gente tem um aquecimento grande da procura do imóvel. Tanto é que também a gente teve aí a gente está passando por um problema que a gente espera que seja momentâneo, que é o aumento exacerbado dos insumos, né? Os tijolos tiveram um aumento aí de 80%, o cimento 30%, o aço entre 20% a 30%. A gente espera que por conta da pandemia, algumas empresas ficaram paradas, tiveram que ligar fornos, outras tiveram a demanda por conta da ajuda, do auxílio emergencial do governo federal, né? Mas essa é uma preocupação da gente enquanto cadeia, né? Mas enquanto ao investidor, a pessoa que está comprando o sonho da casa própria, imóvel, e aí se você pegar um tempo maior, como 10, 15 anos, o imóvel disparadamente é o melhor investimento que a pessoa pode ter. Esse processo, né, econômico, como você citou, afetando aí diversas cadeias, tem alguma em que agora está sentindo mais? Seria a de material de construção, por exemplo? Seria material de construção. Inclusive, a gente está tendo problemas, inclusive, de como adquirir PVC, por exemplo. O que vem sendo feito, negociado? Bom, a gente, por parte do Sinduscom e através da Câmara Brasileira da Indústria da Construção, a gente está com um diálogo permanente com os grandes fornecedores para ver se a gente consegue que esse processo seja normalizado. Hoje em dia, de produção desse tipo de material de construção, o Ceará tem algum segmento ou vem de fora? Tem, a parte de tijolos é local fornecida, e mesmo assim ainda está com local. preço mais elevado. Isso. O que pode estar impactando essa produção? Precisamos até entender porque não teve nenhum aumento, a argila não aumentou, o funcionário não aumentou, a energia não aumentou, então a gente precisa entender por que teve esse aumento exacerbado. A demanda é similar? Eu acho que parte a demanda, mas eu acho que um aumento de 80%, eu acho que nada justifica isso. É complicado. Falando então, Patrolino, de verticalização, né? Você citou, inclusive, há pouco a questão dos condomínios, que vem sendo opção, né, para muitas pessoas. A gente vê ali, por exemplo, aquela região da Beira-Mar, ela já está bem com densidade alta, não é? Não, mas se você comparar com os grandes centros mundiais, né, e mesmo em São Paulo, quando você consegue adensar mais, primeiro, é bom para o poder público, já fez um investimento de abrir vias, de levar esgotamento, de levar energia, tá? E você consegue também dar uma sensação de segurança melhor.
quando você tem as pessoas transitando pela cidade, você habita mais e fica mais seguro. A verticalização, então, deve continuar sendo uma tendência aqui para Fortaleza? Sim, até porque é o seguinte, quando você tem a verticalização e você tem não só residências, mas tendo o comércio, o escritório, aonde a pessoa vai consumir, seja farmácia, supermercado, você consiga que a pessoa ela consiga resolver todas as suas necessidades perto da casa, então sem ter grandes deslocamentos. E, em consequência, o que eu já falei sobre a segurança, né? Que você tem mais gente transitando pelas ruas. A impressão que eu tenho, Patrolino, é que na região metropolitana, ali quando a gente volta, por exemplo, a Quirais, a preferência ou a opção, não sei, é mais pelos condomínios verticais, ou perdão, horizontais. É uma tendência daquela região ou isso deve mudar nos próximos anos? Primeiro porque é o seguinte, para você viabilizar uma casa, você precisa de um terreno que tenha um preço menor. Porque se for um preço caro, não viabiliza você fazer uma casa, é melhor você fazer um prédio, né? Mas assim, sim, as pessoas estão procurando casas, mas tem que procurar ou em Aquiraz ou no Eusébio para poder viabilizar os condomínios de casas. A verticalização naquela região ainda não é viável, é isso? Não é que não seja viável. A pessoa quando procura um prédio, ela quer estar nos centros mais adensados, né? Entendi. Falando de Fortaleza em geral, tem uma região que você acredita que as construtoras devam investir mais nos próximos anos? Bom, o Meireles e Aldeota, que é onde tem a maior densidade, hoje praticamente você não encontra mais terreno para poder comprar e estão com preços bem maiores, né? Então é difícil identificar um terreno e quando tem, o preço é caro. Então as construtoras estão procurando ou o Cocó, que ainda tem terreno, ou Guararapes e adjacências, né? Guararapes, Aedes Queiroz, até as Seis Bocas. Essa é a tendência, esse é o crescimento da cidade. Patrolina, a gente sempre escuta muito falar que o setor de construção civil ele é muito unido, né? Estão sempre ali buscando melhorias para o setor como um todo. Essa parte da escolha do terreno é onde ainda tem ali uma disputazinha, a gente pode dizer assim? Não, aqui a gente brinca que a disputa de terreno é a tapa, porque localização é tudo no empreendimento imobiliário, né? Então, a partir da localização e você fazendo um estudo da necessidade das pessoas, você é o que faz o grande diferencial de um lançamento imobiliário. Se a gente pensar num desafio para os próximos anos, seria qual? Bom, o desafio para os próximos anos é a gente continuar tendo uma produtividade melhor, que é isso que em conjunto a gente consegue ter no Sinduscom, é a gente conseguir comprar melhor os materiais, de formas a ficar bom para as construtoras e para os fornecedores, porque na ponta tem o consumidor final, que é nosso grande cliente, e ele precisa ter o imóvel por um preço adequado, que caiba no bolso dele. Patrolino, aproveitar aqui sua presença, para você que chegou agora aqui na nossa live, não precisa ficar preocupado, tá? Ela vai ficar salva aqui no nosso Instagram e depois também você vai ter acesso lá no nosso LinkedIn. Nós estamos conversando com Patrolino Dias de Souza, que é presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil. Patrolino, queria aproveitar aqui sua presença na Jangadeiro Band News FM, toda segunda-feira a gente tem o Guia de Emprego. É um quadro que fala de mercado de trabalho em geral, profissões em ascendência. E toda profissão, ela tem aquele cargo de gestão. Você é um gestor, está à frente, né, da presidência do Sindicato das Indústrias da Construção Civil aqui do Ceará. Eu queria lhe perguntar, o que é que precisa um gestor agora, nesse momento, para enfrentar um ano como foi 2020? Bom, primeiro, e aí não só para o gestor, mas para qualquer profissão, primeiro você ter amor pelo que faz, você se preparar bem para ter um grande diferencial, tá? E dedicação. Essas três coisas ela faz com que esse profissional ele tenha sucesso. Perspectiva para 2021 como gestor? Como gestor é que a gente volte a crescer, que esse país fique um país mais justo, que a gente consiga dar emprego para todos, né? Que a gente consiga, porque essa é a grande
a grande independência é quando as pessoas têm emprego para poder ter uma melhor qualidade de vida. Tá bom, você acompanhou então a nossa entrevista de hoje com Patriolino Dias de Souza, presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil aqui do Ceará. Patriolino, muito obrigada, viu, pela disponibilidade. Eu que agradeço.